Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Um pouco atrasado com o vídeo, mas algumas complicações de saúde estão me atrapalhando. Algum problema já recorrente com o meu ouvido, tive uma crise de labirintite essa semana e estou aguardando os exames para fazer o tratamento. Tem tratamento, mas isso é coisa de quem está ficando velhinho. Tem que tomar cuidado, me afastar do café, beber mais chás e diminuir o whisky. Mas vamos falar sobre a Antártida. Eu tinha falado sobre Nagas, etc. Vamos sair um pouquinho do Oriente, da Ásia, e ver o que existe por trás de toda a história e toda a lenda urbana que envolve a Antártida. Esse continente gigantesco, que quase ninguém fala, proibido, escondido de todo mundo, guardadinho e gigantesco, cheio de segredos. Vamos lá? Vamos começar. Sim, muito obrigado àqueles que mandaram votos de felicidades, etc., lá para o meu Facebook. Foram muitas, são dezenas de mensagens, que bom. É muito bom a gente saber que fazemos parte de uma grande família, de um grande grupo. Muito obrigado. Eu passei o aniversário com a Netinha e a Magdalena. Não deu para fazer estripulias, nem tomar cerveja. Foi chá de jasmim e quietinho, brincando com a neta. Mas foi muito bom. Ficamos em casa. Tem chovido sem parar por aqui. Ainda tem uma tempestade anunciada para amanhã. Holanda é assim. Quem mora aqui perto do Mar do Norte tem que estar preparado e habituado com essas mudanças de clima. Então vamos lá. A Antártida. Por enquanto não se tem ainda nenhuma evidência conclusiva de uma base alemã alienígena na Antártida. Não há dúvida de que algo incomum estava acontecendo ao redor do continente gelado há muito tempo. Em geral, parece que a probabilidade de tal base ter existido e talvez continuar a existir até hoje são bastante elevadas. Tem muita especulação, mas tem muita pista que eles deixaram. As provas, bom, tem um gigantesco volume de documentos e livros. Eu estou fazendo para vocês, esse vídeo vai ser em duas partes e assim mesmo é um resumo. Tem muitos documentos, livros e documentos que foram liberados de uns anos para cá pela Lei da Liberdade de Informação. Alguns ainda continuam em segredo. Esses livros estão disponíveis na internet. Se vocês pesquisarem, todos vão poder fazer sua própria pesquisa, suas próprias análises, mas tem que garimpar na internet. Eu vou indicar alguns livros, mas são dezenas e dezenas. Então, apesar da Alemanha ter se rendido incondicionalmente aos aliados no dia 8 de maio de 1945, os acontecimentos após essa data sugerem que algo histórico e secreto estava acontecendo na Antártica e que nunca fizeram parte da história do mundo conhecido. Nem vão fazer. Aqui tem uma foto do almirante Karl Donitz, né? Ele fez uma declaração. Ele viveu de 1891 e morreu em 1980. Sobreviveu à guerra. Ele foi o maior almirante da Marinha Alemã. Ele foi nomeado como comandante da Marinha de Guerra Alemã, na época chamava-se German Kriegsmarine, em 31 de janeiro de 1943. Ele liderou a frota alemã de submarinos U-Boot até o fim da Segunda Guerra Mundial. U-Boot era o nome que se dava aos submarinos alemães. E ele também tem a distinção de rapidamente ter se tornado chefe de Estado alemão durante os 20 dias após a morte do Homem do Bigode, até a sua própria captura pelos aliados em 23 de maio de 1945. E sua contribuição para o Ministério de Pós-Guerra e a atividade da Marinha Alemã na Antártica surgiu porque ele fez uma declaração em 1943, né, que super polêmica. Ele disse o seguinte: ele declarou que uma parte substancial da frota de submarinos alemães tinha contribuído para a construção em outra parte do mundo de uma nova terra, de uma Shangri-La. Pois é. Ele continua dizendo, era uma inexpugnável fortaleza. E ele poderia estar se referindo à alegada base da Antártida, chamada pelos próprios alemães de New Schwabenland, ou Nova Suábia,
Tá, vocês vão ver aí no mapa essa parte vermelha marcada aí perto da estação Neumayer, bem conhecida, onde deveria ficar a suposta base alemã. Então, essa localização estava sob o controle dos nazistas na Antártica e é conhecida como New Land, né, há muito tempo. Existem registros de contínua atividade naval alemã, em fotografias e filmes também, na área mesmo após a guerra ter terminado. Por exemplo, em 10 de julho de 1945, mais de 2 meses após o final da guerra, a cessação de hostilidades, o submarino alemão U-530 se rendeu às autoridades argentinas. A Argentina fica bem perto da Antártica, sul da Argentina, aí onde tem o Cabo Horn, né? As Malvinas, ou Falklands, como queiram. Então, o pano de fundo para este evento é intrigante. O que se sabe é que o barco tinha deixado Lorient, na França, em 22 de maio de 44, sob o comando do capitão Otto Wermuth, para operações na Ilha da Trindade, aí no Brasil. E após um encontro bem sucedido com o submarino japonês I-52, ele se dirigiu para Trindade, antes de finalmente retornar à base após 133 dias no mar. O que é que eles foram fazer ali perto de Trindade? É outro local bem fechado. Os registros oficiais de bordo declaram que entre outubro de 44 e maio de 45, o submarino fazia parte de uma flotilha chamada Flotilha 33. E na rendição, o capitão Otto Wermuth, ele se rendeu em maio de 45, né? Então, quando ele se rendeu, ele chegou 2 meses depois da rendição dele, que ele chegou no Rio da Prata. Ele ficou desaparecido esse tempo todo, onde eles se entregaram às autoridades argentinas em 10 de julho de 45. A Argentina, na Segunda Guerra Mundial, era neutra. O Brasil não. O Brasil foi o único país da América do Sul que participou. E a Argentina era neutra e muito pró-nazi. O governo Perón era completamente pró-nazi. Muitos deles foram para a Argentina. E ficaram lá até poucos anos. Continuam lá. Bom, os registros alemães, né, mostram bem isso, essa conexão germânica. Dá muita pista, né, da conexão germânica-antártida. Tem vários registros, por exemplo, Hans Ulrich Rudel, da Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã. Ele estava sendo preparado pelo Bigodinho para ser o seu sucessor. E é sabido que Rudel fazia viagens frequentes à Terra del Fuego, ou à Terra do Fogo, na Argentina, no extremo sul, no Chile, aliás, desculpem, a Terra do Fogo no Chile, no extremo sul da América do Sul, o ponto do continente mais próximo da Antártida. O Chile era outro país também, bem pró-nazi. Inclusive, o uniforme deles até hoje é bem parecido e o capacete também. E eles tinham destacamentos, divisões inteiras compostas por austríacos, etc., alemães. Chile do Pinochet. Se vocês pesquisarem na internet, vão ver. Então, o Hans Ulrich Rudel, da Força Aérea Alemã, né, que seria o sucessor, ele viajava muito até o extremo sul da América do Sul, né, o ponto mais próximo da Antártida. E uma das últimas mensagens dele, uma das últimas mensagens dentro do bunker do Homem do Bigode, em Berlim, para o almirante Dönitz, também marcou, ele se referiu à Terra do Fogo, a Tierra del Fuego, no extremo sul, estou mostrando aí no mapa para vocês. Então, aí, nós vamos ver que um dos melhores amigos do menino lá não pode falar o nome. Isso é um absurdo, né, cara? É uma loucura. Qual é o problema de falar o nome do cara? Tem muita gente ruim pra caramba aí que você fala o nome. Mas é o Homem do Bigode. Então tem uma reclamação de Rudolf Hess, que era o melhor amigo dele. Esse Rudolf Hess é famoso porque ele voou para a Inglaterra e foi preso, ele pulou de paraquedas. Ninguém sabe exatamente o que ele foi fazer, ele estava levando uma mensagem. E ele caiu lá em 10 de maio de 41 e foi detido. Ele foi mantido, então, na prisão de Spandau, ele pegou a prisão perpétua. Depois ele ficou preso na Inglaterra, depois ele foi levado para Berlim, onde ficou na prisão de Spandau, que era uma prisão administrada pela Rússia, pela França, pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. E ali ficaram os prisioneiros que foram julgados, etc. Alguns foram condenados à forca. E ele pegou prisão perpétua e ficou isolado até a sua morte. Isso tem livros sobre o assunto, por que é que ele ficou isolado, e ele não era um dos grandes criminosos.
né? E ele teve um tratamento único de isolamento total. Tem as memórias dele, tem os livros famosos que falam sobre o que pode ter acontecido para que ele fosse condenado à prisão perpétua, e nunca deu entrevistas. Já no final da vida, vários pedidos foram feitos para que ele fosse libertado. A Rússia sempre protestou. Bom, ele tinha informações perigosas e classificadas. Ele foi mantido vivo. Ele não podia morrer. Bom, de fato, no livro dele, Secret Nazi Polar Expedition, desculpem, num outro livro chamado Secret Nazi Polar Expedition, ou A Expedição Secreta Nazi, o autor Christoph Friedrich, ele disse que a Rudolf Hess, esse camarada que foi preso, foi confiado um importante arquivo da base da Alemanha na Antártida. O próprio Hess mantinha um arquivo pessoal sobre a base polar na Antártida e teria sido completado apenas para dar tempo para ele decolar em seu voo solo para a Inglaterra. Mas naquele período, antes de 1941, ele teria participado de pesquisas que envolviam uma recuperação de um disco voador alienígena caído na Bavária. Seria o Roswell, na Alemanha. E nessas fases iniciais, qualquer projeto ou projetos resultantes da utilização de engenharia reversa foi feito para tentar reconstruir o máximo que eles pudessem com a tecnologia da época. Nós estamos falando de 1938. Né? Mas eles, segundo essa lenda urbana, os alemães teriam recuperado um disco também, assim como os americanos, e tentaram fazer engenharia reversa. E é bom saber que os alemães, na Segunda Guerra Mundial, estavam 100 anos à frente dos americanos ou dos aliados, em tudo. Perderam por uma administração ruim. Mas isso é assunto para uma live que eu não vou poder fazer. Bom, esse arquivo deveria estar de posse de Rudolf Hess, que de repente continha todas essas informações, ele nunca liberou e por isso ele foi mantido preso. E ele morreu na cadeia, mas não entregou. Então ele falaria nesse arquivo, como eu falo, cada um acredite se quiser. Tem muita coisa na Deep Web, mas eu não ensino como é que entra lá não. Então ele disse que esse arquivo, que ele ficou preso, porque ele tinha um arquivo secreto que nunca revelou, que deveria falar sobre a recuperação desse disco e de sobreviventes que teriam existido, como em Roswell, né, corpos, etc., Então, muitos acreditam que Hess, que não participou de nenhum dos chamados crimes de guerra, não deveria ter ficado na prisão, né, tanto tempo. Outros foram libertados e foram para os Estados Unidos. Tem um livro chamado Operação Paperclip que conta isso muito bem, da Anne Jacobson. Negócio impressionante. E a Operação Gladio, onde o Vaticano entra para fornecer passaporte para essa turma. Então, por que ele ficou lá, preso, a vida inteira? Ele foi deliberadamente mantido na prisão de Spandau por todo o resto de sua vida, na tentativa de mantê-lo quieto. Também foi especulado que o homem que morreu na prisão de Spandau não foi, na verdade, ele, e sim um outro, que ele tinha sido assassinado antes. Isso no esforço para manter o segredo, né, bem guardado. Então, seria super constrangedor e caótico se esse segredo viesse a público. Né? Agora vamos falar sobre a Operação High Jump, comandada pelo comandante Richard Byrd, americano. Aquela história de que os americanos foram lá em 1947, tomaram uma surra e voltaram de lá com o rabo entre as pernas. Já, já. Bom, comandante Richard Byrd. Tem livros, o diário dele, que é fantástico, tem vários livros sobre esse assunto também. Ele parece que essa missão foi uma tentativa de trazer à luz do dia uma base subterrânea alemã, uma suposta base, né, sob o continente antártico, e talvez para determinar onde exatamente acontecia a aparição súbita de atividades de objetos voadores não identificados nos últimos 18 meses,
Eles queriam saber naquela época a sua origem, exatamente quem ou o que estava por trás do fenômeno. É um tic-tac. Deveria, por necessidade, haver dois pré-requisitos para uma missão desse tipo. Em primeiro lugar, a operação Hike Jump teria que apresentar provas de que a missão incluía um reconhecimento da base alemã de New Schabland. Em segundo lugar, teria que ser uma área do continente gelado que poderia permitir que essa base existisse ao longo do ano todo, né? E todos nós sabemos, a Antártica é o lugar mais frio do planeta e onde tem um clima mais violento. E ambos os pré-requisitos foram cumpridos. Então, ambos os grupos, o oriental, eles foram divididos em grupo oriental e grupo ocidental. Era uma série de navios, porta-aviões, né? Aviões anfíbios, etc. DC-3. Então, eles tinham sido ativados procurando a base, localizar essa base. Então, aconteceu que um barco russo apareceu na área e demonstrou ser hostil. Então, o grupo oriental foi frustrado em seus esforços para fazer um reconhecimento da área. Os russos foram lá e atrapalharam. Apesar dos esforços incríveis para garantir fotografias para análise posterior, eles não conseguiram nada. Contudo, no verão da Antártica, que é muito curto, né, eles teriam que ter aproveitado o máximo, o verão da Antártica, que é super curto, é igual o daqui da Europa, da Holanda também. Então, o sol aparecia cada vez durante um período de tempo muito pequeno e o dia ficava cada vez mais curto. Então, eles tiveram, além do céu cinzento, o vento chega a mais de 100 km às vezes, escurecendo rapidamente, com aquelas nuvens escuras, atrapalhou toda a operação. E em mais de um mês, toda a luz iria desaparecer da Antártica e as águas ao redor do continente iriam começar a congelar, né, isso rapidamente, e ia prender os navios num braço esmagador de gelo. Dufek, um dos comandantes de um dos navios, estava relutante em se retirar. Ele ordenou que seus navios saíssem para o norte, longe dos blocos de gelo, e fizessem talvez 1 ou 2 voos a mais, à medida do possível, né? E na manhã de 3 de março, eles viram que não ia mais haver condições deles permanecerem no local. Já o grupo ocidental estava fazendo uma descoberta notável. No final de janeiro de 47, lembre-se, 47 foi quando caiu o disco de Roswell, no dia 7 de julho, dia do meu aniversário. 1947. Olha bem. Muitas coincidências, né? Então, esse grupo ocidental, né, eles liberaram um avião TBM pilotado pelo tenente-comandante David Bunger, de Coronado, na Califórnia. Ele saiu do seu navio, o Currituck, e rumou para o continente antártico na costa de Queen Mary. Ao alcançar a Terra, Bunger voou para o oeste por um tempo sobre o continente, e então viu ao longo do horizonte um céu azul, sem nenhuma marca branca. Ele viu uma área escura no solo e nua, sem gelo. E mais tarde o almirante Byrd descreveu como uma terra de azul e verde, lagos, montanhas marrons e uma extensão de uma outra forma completamente livre de gelo. Tem filmes sobre isso. Bom, David Bunger e seus homens reconheceram cuidadosamente a área e antes de descerem, antes de retornarem para o navio. Bom, David Bunger e seus homens, eles queriam logo voltar para o navio para dar notícia, né, que tinha encontrado um oásis, que ele tinha encontrado uma área enorme, que mais ou menos 3 centenas de milhas quadradas. E com 3 grandes lagos, com água, dando para ver água sem estar congelada, juntamente com uma série de pequenos lagos. E esses lagos eram separados por massas de rocha marrom avermelhada, possivelmente indicando a presença de minério de ferro, que já foi comprovado. Vários dias depois, Bunger voou de novo para essa área onde ele aterrissou e descobriu que a água dos lagos estava morna ao toque, né? E alguns lagos com uma cor vermelha, outros azuis e verde por causa das algas que cresciam ali. Então Bunger encheu uma garrafa com água e que mais tarde ele provou de que era salobra, uma pista para o fato de que o lago poderia ser, na verdade, um braço de um mar, né? Por alguma maneira o mar entrava por subterrâneo, por túneis, etc.
Então, ele achava que era importante por dois motivos. As águas quentes e os lagos ligados aos oceanos que cercavam essa região seriam perfeitos para esconder uma frota de submarinos ali dentro. Esse fato foi descrito em documentos sobre a New Shaw Land, o local da alegada base alemã, né, e suspeita-se que foi feita com presença de fora, de ETs. Acredite se quiser. Como eu disse, nessa área todo mundo tem razão e ninguém tem razão. Tem verdades colocadas dentro de mentiras, mentiras colocadas nas verdades. É uma confusão. Se você quiser se aprofundar, tem muito material. Então, aqui nós vamos ver então, um submarino então, da classe 7B. Os submarinos alemães eram a classe 7, classe 7B, classe 21, que era o mais avançado. Um deles, o Bolt, foi afundado aí no Rio de Janeiro, na Boca da Barra, bem aí na saída para Itaipu. Se eu não me engano, o U-127, eu não lembro mais. Ele foi afundado por um Catalina, que é um hidroavião, muito bom, que a Força Aérea Brasileira tinha, que estava baseado aí na base aérea do Galeão, na Ilha do Governador, junto com um Lockheed Electra, que é um bimotor pequeno. Ele foi avistado na entrada da Barra e o Catalina, eu não lembro qual dos dois, jogou bombas de profundidade que atingiram na popa o submarino. Ele estava na superfície tentando emergir, né? Submergir, e ele foi atingido, ficou rodando em círculos, e aí os aviões completaram o trabalho e ele se rende. A tripulação foi apreendida, levada para o Rio de Janeiro, depois para São Paulo, e onde foi levada então para os Estados Unidos, onde tiveram a sorte de ficar no campo de concentração americano. Bom, por enquanto, nós não existe ainda, nós não temos nenhuma evidência conclusiva de uma base alemã alienígena na Antártida. Ainda não há nenhuma dúvida que algo incomum estava acontecendo ao redor do continente gelado. Em geral, parece que a probabilidade para tal base ter existido e talvez continuar a existir são grandes, como nós vimos no início do vídeo. Então nós vamos ver, primeiro, os alemães exploraram e reivindicaram parte da Antártida já na década de 30, em 1938. Eles voaram lá, jogaram umas hastes de metal com as bandeiras nazi, né, tomando posse da Antártida, nas vésperas da guerra, que começou em 39. A maioria da atividade alemã na época era destinada para a reconstrução da economia e atividades de infraestrutura militar, e essas atividades começaram um pouco antes da recuperação do tal disco alienígena da Bavária, em 1938, mas foi acelerada logo depois dessa data, porque eles descobriram que havia alguma coisa na Antártida. E com toda a economia voltada para a guerra, que eles estavam se preparando, em 1939 invadem a Polônia, eles estavam também mandando expedições, fizeram expedições no Brasil também, no Tibete, em várias regiões, procurando artefatos e segredos desse povo antigo, ou desse povo daqui do lado, da outra dimensão. Então foram várias tentativas, né, de atividades submarinas no Atlântico Sul, nas regiões polares durante o período da guerra e mesmo depois que a guerra terminou. Essa atividade teria continuado até a década de 50. E se alguns fatos estão a serem acreditados, eles continuam ainda nos dias de hoje. Você vê que a Antártida fica lá, ninguém toca na Antártida. Turista nem pisa lá. É uma coisa impressionante. O cocô não pode ficar lá. A desculpa que nada pode poluir a Antártida. É um continente gigantesco. Pois é, ninguém fala, né? Então, na Operação High Jump nos Estados Unidos, eles literalmente invadiram o continente da Antártida no final da década de 40, em 47. E com consideráveis recursos navais e militares que eles foram, né, deixaram a América continental exposta e vulnerável ao ataque, com um ataque russo, né? Nessa época começa o período da Guerra Fria, a União Soviética se torna uma potência atômica também, e fica ali aquela disputa entre as duas grandes potências. Era o famoso mundo bipolar, e é o famoso início da Guerra Fria. Então, para eles terem tirado uma flotilha, né, dos Estados Unidos e mandar para a Antártida depois do fim da guerra, esguarnecendo a própria América, porque alguma coisa importante estava acontecendo por lá, né? E essa época coincide com uma atividade muito grande de objetos voadores não identificados pelo mundo inteiro. Isso teria sido, então, a grande primeira onda de avistamento de UFOs, né? De tempos modernos. É quando começa a ufologia moderna.
Em 1947, também 47, no dia 24 de junho, o Kenneth Arnold viu os discos voadores voando em cima do Monte Rainier, no estado de Washington, ali quase na fronteira com o Canadá, né? E logo depois temos em julho, isso foi em junho, em julho a queda em Roswell, e temos essa expedição para a Antártida, né? Então, o almirante Byrd falou em seu diário, existe a publicação do diário dele, que esses objetos voadores poderiam voar do Polo Norte ao Polo Sul em incríveis velocidades e que sua base seria a Antártida. Então, para encerrar esse vídeo, depois nós vamos continuar, no próximo vídeo eu vou continuar com esse assunto, centenas de milhares de militares alemães e um mínimo de 40 submarinos U-boats estavam faltando no relatório dos alemães, eles eram muito burocratas, não constavam em lugar nenhum, não tinham sido afundados nem abatidos. Na realidade, esse número ficou muito próximo de 100 submarinos U-boats, que simplesmente sumiram sem deixar nenhuma pista de seu destino. A documentação e relatos de testemunhos oculares provaram que pelo menos uma parte dessas embarcações tomou o rumo da América do Sul e, em alguns casos, vários meses após o fim da guerra na Europa. O Richard Evelyn Byrd, que é o almirante que fez a expedição, High Jump, ele é de 1888 e morreu em 1957. Ele foi vice-almirante da Marinha dos Estados Unidos, foi um aviador pioneiro e explorador polar. Ele sobrevoou o Polo Norte em 9 de maio de 1926 e dirigiu numerosas expedições à Antártida, sobretudo um voo sobre o Polo Sul em 29 de novembro de 1929. Olha que coisa incrível. Foram 5 suas expedições ao continente austral Antártida, entre a primeira de 1929 e a última em 1956. Entre 1946 e 1947, ele levou adiante a grande operação chamada High Jump, durante a qual descobriu e cartografou 1.390.000 km² do território antártico. Em 1955, ele realizou a expedição Deep Freeze, também na Antártica, tendo voado pela última vez sobre o Polo Austral em 1956. Então, aí, a conexão entre a Antártida, o fenômeno UFO e os nazis foi selada. Isso com declarações feitas pelo almirante Albert K. Bender, que afirmou: ele descobriu e conheceu algo fantástico que surgiu como uma resposta para o que são os discos voadores. No próximo vídeo nós vamos continuar com esse papo. Obrigado a vocês por terem assistido. Eu espero estar mais em forma no próximo vídeo. Eu tenho consulta na quinta-feira. E vamos cuidar. Um abraço a todos vocês, obrigado pelas felicitações do aniversário. A Magdalena também manda um grande abraço, já está aqui de olho grande em cima de mim, tomando conta, com o zoião regalado, tipo nada de café, nada de uísque, nada de biscoitinhos, etc. Chá, salada e arroz indonésio, nasi goreng. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo. Se cuidem.